Muito bem, pessoal. Então, boa tarde a todos. Já temos 5 ao vivo. Esses dias eu fiz uma live aqui de teste. Essa também é de teste, mas eu fiz uma live de teste e daí eu tive durante muito tempo 2, eu não sei se um era eu ou se era uma outra pessoa, e daí lá pelas tantas entrou mais um, o terceiro, eu disse, bom, agora estamos 50% a mais, agora nós já temos 6, então eu estou conseguindo 100% a mais da live anterior. Bom, pessoal, a ideia aqui, eu estou começando a usar aos poucos o Substack, me parece uma ferramenta muito promissora, que ela ajuda muito o criador de conteúdo a criar um material para divulgar as próprias ideias, as próprias postagens. Então, estou gostando de usar bastante, e daí eu estou incentivando o pessoal a usar, o pessoal a me seguir, o pessoal a entrar nos grupos, né, e assinar, e eu agradeço a todos que estão assinando. Hoje, na verdade, eu tinha dedicado o dia para preparar para essa aula. Aliás, eu cheguei a publicar que a aula seria ontem, né? Mas infelizmente não pude, e no final eu até me atrapalhei. Eu tenho um costume, desde a pandemia, eu fazia lives nas quintas-feiras, né? A minha vara é a Quinta Vara de Porto Alegre, né? Então daí para eu fazer uma mnemônica para mim e para o pessoal, eu fazia as lives de quinta, né? O Juiz de Quinta, Papo de Quinta, e daí eu fazia quinta-feira às 5 da tarde, que era né, para mim era... E também era bom que eu conseguia preparar, né, durante a semana. Final de semana para mim às vezes geralmente é mais complicado, então eu conseguia entre segunda e quinta-feira de manhã, eu conseguia preparar para essa minha live, então ficava mais ou menos tranquilo. Bom, eu já distribuí um folderzinho sobre o que eu iria falar hoje, e na verdade o que eu vou falar é sobre essa ferramenta que há mais ou menos 2 semanas estourou como a melhor ferramenta do momento. Então, quando a gente dava nossas aulas nas escolas, eu, o Ney e o Fernando, a gente dizia, olha, né, até esse momento a melhor ferramenta é essa, até esse momento essa ferramenta faz ou não faz algumas coisas, e né, a ferramenta, a gente iniciou lá no começo com o ChatGPT, o ChatGPT dominou durante algum tempo, o Gemini deu um passo muito grande nos últimos tempos, e agora o Claude parece que é a melhor ferramenta, né? O Opus 4.6, ferramenta extraordinária, está dando resultados muito bons em análise de processos, né? Sugestão de minutas de sentenças, inclusive sugestão de minutas em processos para despacho, né? Então eu estou preparando uma aula, daí essa aula vai ser mais pessoal, sobre como utilizar o Claude para analisar processos e sugerir despacho em processos de execução, em processos que a gente não sabe o que está acontecendo. Então, a ideia é apresentar o Claude para isso. Bom, vocês, a maioria me conhece, mas eu sou o juiz Jorge Araújo, sou o juiz do trabalho aqui no TRT da 4ª Região, sou juiz titular da 5ª Vara do Trabalho de Porto Alegre, e estou mais ou menos uns 10 anos em Porto Alegre, né, jurisdicionando na 5ª Vara. E nos últimos tempos, né, comecei a me dedicar a estudar um pouquinho o tema da inteligência artificial, e estou evoluindo bastante. Eu acho que estou compartilhando bastante esses conhecimentos, e eu gosto, né? Eu acho que é importante a gente compartilhar, até porque às vezes no compartilhamento, às vezes a gente aprende
muita coisa, às vezes a gente verbaliza a coisa que a gente está pensando, e não verbalizar, a gente diz assim, não, mas isso faz sentido, não faz sentido, ou às vezes a gente até utiliza para melhorar alguma coisa. Então a minha ideia é exatamente essa, né? É compartilhar com vocês algumas coisas sobre o uso do cloud. Nessa semana, alguns colegas geralmente volta a história do Minuta IA. O Minuta IA é uma ferramenta privada, ela foi criada por um defensor público, não sei muito bem a história, mas é a gente das carreiras que está por trás dessa ferramenta. Eu usei ela ali por outubro, novembro do ano passado, a ferramenta já era extraordinária, né? Então a gente conseguia, através da colocar algumas peças do processo, e ele tem uma janela de contexto muito grande, então ele aceitava muitas peças do processo, aceitava depoimento, inclusive em áudio, né? E ele fazia todo o trabalho de minutagem de sentença com poucos prompts. Então, a gente conseguia, já naquela época, com poucos prompts, elaborar uma sentença de uma qualidade muito boa. Eu parei de usar, mas eu parei de bobo. A ferramenta é boa, né? Eu não ganho nada por isso, muito pelo contrário, né? Se o pessoal começar a utilizar a Minuta IA, talvez perca um pouco o interesse de utilizar, de entender o motor da inteligência artificial, mas muita gente precisa, né? A gente né, tem outros compromissos, tem outras coisas para fazer e precisa ir adiante, né, utilizando a ferramenta de inteligência artificial, de fato, para ajudar na sua atividade. Então, né, futuramente eu vou apresentar o Minuta IA para vocês, né, mas é uma ferramenta bem interessante. O que eu vou trazer para vocês aqui é como eu estou usando atualmente o Cloud. E esse tipo de uso, ele vai servir também para outras ferramentas. Então, o que acontece com o Cloud? Quem já usou o Cloud deve ter percebido que o Cloud ele é meio chatinho, né? Então a gente manda ali 2, 3 PDFs, ele diz, tá lotado, não consigo mais processar, tem a questão do tempo também, volta depois. Então o Cloud ele ainda é um pouco chatinho em relação a isso. Parece chato, né? A gente começa a achar chato, não, pô, o Gemini aceita tudo, o ChatGPT aceita tudo, mas quando a gente vai pensar um pouquinho, quando a gente começa a entender um pouco, a gente percebe que, na verdade, e aqui eu vou dizer uma impressão subjetiva minha, o Claude talvez ele seja mais honesto que as demais ferramentas. Como assim mais honesto? O Claude, ele quando ele recebe PDF, ele vai fazer todo o possível para ele ler absolutamente todo o PDF. E se ele não conseguir, ele vai acusar. Quando o Gemini ou o ChatGPT recebem o PDF, muitas vezes eles vão dizer, tá, beleza, tá aqui o PDF, eles vão processar, vão dar um resultado, e esse resultado, muitas vezes, ele vai omitir ou vai truncar, que é o que as ferramentas falam, alguns pedaços dos documentos. Então a gente vai colocar ali um contrato, vai colocar uma petição, vai colocar documentos para serem analisados, e a ferramenta muitas vezes vai, um ChatGPT ou um Gemini ou outras ferramentas, elas vão dizer que estão processando e daqui a pouco não vão ter processado tudo. Então, o Claude não faz isso. O Claude ele diz, não, é muito documento, não tenho como analisar, é muito papel, não tenho como analisar. Então, e a gente fica um pouco frustrado em relação a isso. Eu vou dizer então aqui, eu vou mostrar rapidamente, né, vou mais falar do que mostrar, né, não vou fazer muitas demonstrações, mas o que eu tenho feito em relação a isso? Bom, quando a gente recebe, né, uma grande quantidade de PDFs, né, nas minhas aulas eu sempre falei, não, cara,
processo não é tudo aquilo, né? Muitas vezes o processo ele é inflado com muitos documentos, né, o advogado recebe lá 200 documentos e ele diz, eu não vou ficar analisando, não vou ficar separando, daqui a pouco ainda eu escolho um e o outro, e acabo não juntando um documento que era essencial. Então, os advogados, né, e compreensivelmente, eles acabam juntando mais documentos que o necessário, às vezes acabam juntando documentos de um formato não muito amigável, e a gente acaba, né, tendo uma grande quantidade de documentos para processar. Eu vou dar uma olhadinha, tem alguns comentários aqui, vou dar uma lida rápida, não consigo ler e conversar ao mesmo tempo, o chat está andando aqui, vários boa tarde aqui, Luiz Bragiato, que me ajudou me compartilhando o link, muito obrigado, Maurício, que eu já cumprimentei, Alberto Dias Almeida Júnior, Adriana, Elisângela, André Farias é o do tribunal, do TRT? Acho que não, né? Bom, André, se for, então dá um oizinho aí para a gente ver. Patrícia deve ser a Patricianini, que estava ali perguntando ansiosamente pelo link, né? Meu querido colega Fabrício Luckmann, do Sejusc, que eu frequentei durante 2 anos, agora não me sucede, não imediatamente, mas me sucede no Sejusc, grande Fabrício. Vamos ver aqui, Alberto. Com certeza, professor, as demais deixam de informar que não leem tudo isso. Alberto está confirmando que eu falei, né, que o ChatGPT e Gemini dão um migué ali dizendo que leram toda a documentação e não leram. O Alberto, uma vez, foi buscar explicação em termos simplificados, a explicação é que, superada a janela de contexto, a leitura da IA começa a deteriorar. Assim, ela começa a inferir as partes que perdeu, quando então começa a alucinar. Exatamente, Alberto, exatamente isso. E eu acredito também que as ferramentas elas não são exatamente honestas em relação à janela de contexto. E tem uma coisa a mais também que a gente não leva em consideração. As ferramentas elas recebem prompts extra, né? Então, quando a gente entra no ChatGPT, quando a gente entra no Gemini, ou mesmo na Claude, ele tem uma camada de prompts extras, né? Então, e às vezes é aqueles prompts para evitar viés, para evitar que a gente peça uma máquina para destruir de destruição em massa, ou pornografia, ou coisa assim. Eles criam, então, algumas camadas de proteção, e isso também gasta alguma coisa de tokens, né? O DeepSeek lá impede que a gente consiga descobrir o que aconteceu o massacre da Praça Celestial. E se vocês virem, atualmente não sei, mas a última vez que eu vi, a gente pergunta como é que foi o massacre da Praça Celestial, e ele começa a contar. E daí lá pelas tantas ele diz assim, meu Deus, falei, daí ele apaga tudo. Então, né, isso aí é um processamento pós-IA, né, para retirar aquelas informações. Então, né, então isso gasta os famosos tokens. Alberto diz que o Gemini são 250 páginas. Eles falam que dos 1 milhão de tokens de contexto dá, sei lá, 5, 6 livros, né? 250 páginas é um número interessante. Bom, vamos adiante então. Em relação ao Claude, né? A ferramenta que do momento é o Claude, é a ferramenta que a gente vai usar, que eu estou trabalhando direto, né, em tudo, inclusive eu cancelei minha assinatura do ChatGPT, acho que até vou voltar, mas no momento é a ferramenta que eu mais uso, é o Claude. Como que eu tenho usado o Claude para evitar esses erros de, eu não posso ler isso, a quantidade é muito grande? Bom, uma primeira dica é escolher documentos, né? Quando a gente vai lá no PJE, né, se eu vou trabalhar, vou fazer uma petição, vou fazer uma sentença, vou analisar embargos de declaração,
a gente pode, né, a primeira coisa é escolher os documentos. Né? Então, eu não preciso escolher lá tudo que é certidão, não preciso escolher tudo que é intimação e tal. Eu posso chegar lá e escolher. O Claude, se não me engano, a quantidade de documento de PDF, né, o tamanho do PDF que ele processa é 31 megabytes. Então, se a gente trabalhar com até 31 megabytes em um arquivo, está resolvida a coisa. Né? Então, dá para mandar até esses 31 megabytes no Cloud. Eu estou falando a versão que eu uso atualmente. Né? Então, se vocês usam versões menores, vocês vão adaptando isso. Mas, até 31 megabytes na versão que eu estou usando, ele funciona. Então, daí, até 31 megabytes de PDF, eu não me preocupo. Eu posso colocar e dou lá, uso lá meu prompt lá para elaborar a sentença, né? E vou conseguir elaborar a sentença. Eu vou falar mais tarde, daqui a pouquinho, eu já falo sobre o skill, tá? Mas eu acho que é importante essas questões para vocês começarem a trabalhar. Eu analisei um próximo passo, então. Eu analisei uma quantidade de documentos e a quantidade de documentos que é necessário para eu analisar, né, passar pela inteligência artificial, é superior aos 31 megabytes. Então, tá, passou dos 31 megabytes. O que eu vou fazer? Bom, daí agora eu vou apresentar para vocês uma ferramenta muito simples e é excelente para leitura de PDF. Tá? Essa ferramenta, ela é europeia, então ela obedece a GPDR, né? Ela é a origem da nossa LGPD, ela obedece a GPDR. O que acontece? Eles deixam armazenados documentos por 30 dias só para efeitos legais. Eles não usam para treinamento, não usam para nada, eles vão apagar depois do 30º dia, exceto se houver uma determinação legal, né? Houve um crime, alguma coisa, daí eles vão puxar esses documentos e vão entregar para as autoridades. Esses documentos não são usados para treinamento, mesmo na versão gratuita. Eu vou usar aqui, compartilhar a tela. Vamos ver como é que funciona aqui. Vai ser a primeira vez que a gente vai compartilhar a tela aqui no Substack. Já estou até criando uma tela nova aqui, vamos ver como é que funciona. Compartilhar a tela. Tarará. Janela. Que beleza. Então tá, então é essa janela aqui que eu vou compartilhar. Certo? Olha que bonitinho, tô pequenininho ali do lado da janela. E, pessoal, aqui eu estou usando uma ferramenta, um navegador chamado Brave. O Brave, o meu amigo Maurício deve conhecer, o Brave ele é uma ferramenta que ele é baseado no Chrome, mas ele não tem alguns vícios do Chrome. Então, é uma ferramenta bem bacana que eu tenho utilizado. Aqui, então, eu vou entrar nessa ferramenta aqui, que é o Mistral, tá? Mistral OCR, tá? Eu vou já colocar aqui no... Vou dar uma propagandinha aqui, mas eu não quero agora. Mas ele já apresentou. Tem que voltar lá no meu Mistral OCR, que me botou na página da propaganda. Tá, é esse aqui. Eu vou mandar então aqui no nosso chat. Estou mandando aqui o link do Mistral OCR. Tá? E o que acontece no Mistral OCR? Eu não vou demonstrar a ferramenta nesses termos, mas o que acontece? Eu tenho lá minhas ferramentas de meu conteúdo de PDF superior a 30 megabytes. Eu vou colocar aqui, então, ó, ele aceita 10 arquivos,
10 PDFs, cada um de 50 megabytes. Então, eu vou mostrar logo mais eu vou mostrar para vocês como dividir esses PDF, mas eu vou colocar aqui 10 PDFs de 50 megabytes cada. Um detalhe só, que eu descobri faz pouco tempo. Se nesses 50 PDFs eu tiver mais de 1.000 páginas, isso é mais de 1.000 páginas, ele também não aceita. Ele vai ler os PDFs, quando ele descobrir que tem mais de 1.000 páginas, ele vai interromper. Mas não tem problema. Tá? Se tiver mais de 1.000 páginas, vocês vão colocar só até 1.000 páginas. Ah, mas eu tenho um PDF de 100 megabytes. Já vou explicar como é que a gente faz. Ah, mas eu tenho um PDF que tem 40 megabytes, mas tem 1.000 páginas. Eu já vou explicar. Tem 1.100 páginas. Eu já vou explicar como é que a gente faz. Tá? Então, essa ferramenta, Mistral OCR, é a ferramenta que vocês vão usar quando vocês precisarem ler PDF. Próxima ferramenta, uma ferramenta altamente inusitada. Vamos dizer que vocês têm um PDF muito grande. Vocês baixaram lá o PDF, receberam um PDF, e o PDF tem 150 megabytes. Nós, que somos do judiciário, nós temos conosco, no nosso computador, nós já temos a solução. Eu descobri agora isso. Vamos ver aqui, eu vou parar de compartilhar essa tela e eu vou compartilhar outra tela com vocês. Nós vamos agora para essa tela de baixo aqui. Essa aqui. E olha só. Deixa eu ver se vai. Ih, não está aparecendo, gente. Não, tem que fazer outro. Vamos ver. Outra alternativa. Compartilhar a tela inteira. A tela inteira vai dar certo. Então tá. Estamos aqui. Aqui o reloginho. Aqui o circunflexo aqui que aparece aquelas ferramentas. Olha a ferramenta que eu vou pegar. Olha aqui. PJE. E olha só, selecionar PDF para. E daí vocês vão pegar aquela ferramenta que vocês têm lá com 180 megabytes. E nós vamos colocar aqui, ó, dividir a cada, né, para ficar menos de 50 megabytes. Então a gente vai ter aqui 150 megabytes, vamos dividir em 4, né? Então dividimos por 4 a cada 35.000. Né, vamos botar a cada 40.000 para dar uma folga. Né, então a gente vai lá, busca a ferramenta. Deixa eu pegar uma ferramenta, deixa eu ver se eu tenho um processo aqui para dividir. Eu estou tão em dia que eu estou conseguindo não ter documentos. Vamos ver aqui, documentos. Ver se tem alguma coisa aqui. Isso aqui não, documentos cirúrgicos. Aqui. Não é só documento grande, não, cara, é só documento pequeno. Bom, mas o procedimento, eu vou dividir um documento pequeno, procedimento então, aqui eu seleciono, então é o próprio PJE, vai lá, clica no PJE, selecionar PDF para dividir a cada N. Vamos lá nos documentos ali, documento Sejude, vamos pegar um documento qualquer aqui. Currículo Lattes. Daí eu coloco aqui, vou dividir a cada 0.1 megabytes, vamos ver se... Ótimo. E daí ele vai apresentar os documentos divididos, tá bem?
Bruno pergunta, sim, Bruno, o Mistral é gratuito. Por enquanto é gratuito, não, eu francamente não sei qual é a pegadinha. Na verdade, eu até sei, é que o Mistral ele vende isso via API, e eles querem vender em grande quantidade. Então, olha, apesar da gente achar que a gente é heavy user, a gente está fazendo cócega no Mistral. Então, eles emprestam para a gente fazer propaganda. Daí está aqui o Jorge fazendo propaganda do Mistral. Bom, falei do Mistral, falei da divisão do PDF. E agora a gente vai falar rapidamente sobre os skills do Claude. Os skills do Claude é algo fantástico. Esses dias eu estava falando com uma colega magistrada, e daí de segundo grau, daí eu estava dizendo, não, a gente tem que começar a usar a inteligência artificial, né, para fazer. Ela disse assim, Jorge, é que nossos processos são muito complexos, não tem como. Eu digo, sim, mas tem que experimentar. Assim, não, é muito complexo. E daí eu percebi, né, eu tenho percebido isso ao longo do tempo, a gente, né, nos cursos, conversando com as pessoas, a inteligência artificial, cada pessoa, cada um de nós, né, às vezes um ao lado do outro, né, os juízes que são casais aí, os juízes que trabalham na mesma unidade, cada um vai ter o seu caminho com inteligência artificial, né? Não, ninguém vai trabalhar igual ao outro. Eu dou as dicas aqui para as pessoas terem insights, né? Terem, deu um clique, agora, né? E muitas vezes acontece, pessoa, tu falou, daí eu fui lá e fiz tal coisa. Assim, mas não foi nada disso que eu falei, fez completamente diferente do que eu falei. Assim, não, mas deu certo para mim, é assim que eu vou usar, é assim que vai funcionar. Na minha secretaria, os servidores usam, cada um usa de um jeito, né? Eu, por mim, estaria usando muito mais, mas cada um usa de um jeito, são bastante prudentes em relação a isso é muito bom, mas cada um usa de um jeito, cada um vai usar de um jeito. O skill, o que é o skill? O skill, vocês já devem ter me visto falando sobre prompts, né? Já deve ter visto, quem fez o nosso curso deve ter visto já o Fernando falando sobre engenharia de prompts, que seria a ciência do futuro. O skill, ele é uma fábrica de prompts. Então, o que é o skill? O skill, eu digo uma vez para o Claude como é que eu quero que ele faça determinada coisa. Então, eu digo assim, olha, né, eu quero que tu pegue a inicial e a defesa, a sentença, analise os embargos de declaração, e eu quero que tu apresente uma minuta de embargos, né, apreciando os embargos feitos. Né. Meu modelo é assim, meu entendimento em tais pontos é assim. Ele vai dizer assim, não, então tá, então deixa eu recolher aqui, deixa eu fazer e tal. Ele vai dizer assim, olha, eu estou fazendo um skill, né, que é uma habilidade, né, e ele, quando ele terminar de desenvolver essa habilidade, ele vai dizer, olha, a habilidade está pronta, só tem que salvar. Daí tu aperta para salvar, ele vai subir, né, a habilidade, ela desce para o teu computador e sobe de volta, né, porque, né, é a forma de comunicação, e tá lá. Quando tu precisar de novo fazer uma decisão nesse formato, quando precisar revisar um contrato nesse formato, quando precisar fazer um recurso nesse formato, é só dizer, eu quero, faça esse recurso para mim, analise essa sentença para mim, analise essa decisão para mim, né? E ele vai fazer. Né? E é impressionante, porque a gente diz assim, cara, mas isso aqui, há pouco tempo eu estava achando que eu tinha que ser o cara da engenharia de prompts, que eu tinha que saber tudo sobre engenharia de prompts, mas, de repente, eu não preciso mais. De repente, a ferramenta, ela já
faz isso para a gente. Aí eu vou mostrar depois, se vocês tiverem interesse, depois de fazer o meu curso, eu vou mostrar para vocês coisas ainda mais incríveis de como realizar, de como se resolver problemas utilizando inteligência artificial. Bom, vou aproveitar aqui o pequeno intervalinho aqui, né, dar uma respirada para falar. A gente está, eu, o Ney e o Fernando, a gente está organizando nosso curso, né, a gente pensou, repensou, percebemos que o curso ele tá defasado, né? O que a gente falou há um ano e meio atrás, muita coisa já não vale mais, né? Então a gente vai ter que refazer muita coisa, então a gente está em stand-by em relação ao curso. Mas em breve a gente vai voltar a apresentar. Já estão me chamando em algumas escolas. Essa semana que vem, não, na outra semana eu vou para Santa Catarina. Aliás, nessa semana que vem, eu vou me apresentar num evento internacional, né, na Tailândia. Me convidaram para ir para a Tailândia, mas infelizmente não, né, com essa coisa da guerra e tudo, não me senti muito seguro. Mas eu vou apresentar. Inclusive, eu não sou muito bom em inglês, como diria a Rosane Collor, meu inglês é short, mas eu vou apresentar na Tailândia as minhas ferramentas de interrogatório. Santa Catarina vai ser na sexta-feira, dia 9, eu acho, 10 de abril. Dia 10 de abril, sexta-feira, vou estar no TRT 12 falando. Depois vou para Cuiabá, vou fazer essa apresentação. Eu, francamente, não sei como é que funciona esse nosso evento, que vai ser na Tailândia. Eu vou colocar na minha página, até para quem tiver interesse. Olha só, Roberto, muito bem, então nos veremos lá. Isso meu inglês é The Book is on the Table. Um pouquinho menos ainda em relação a isso. Em relação ao curso é isso. Então, em breve a gente está atualizando, em breve a gente vai divulgar, vai ter muita coisa nova, a gente vai falar, né, sobre coisas específicas, skills, Perplexity, OpenReuter, tem algumas ferramentas com API que eu quero ver se eu começo a mostrar para o pessoal mais curioso como é que se mexe em API, como é que faz um tradutor, né, o tradutor automático, algumas coisas que são bem interessantes e vocês vão curtir. Bom, além disso, né, eu peço que vocês continuem e indiquem meu Substack, né. Hoje eu até comecei a falar, depois interrompi. Hoje eu estava preparando a aula, daí deu a história lá dos penduricalhos dos juízes, na decisão do STF. Eu acabei fazendo um artigo que eu publiquei no Substack, enviei para os colegas, parece que está repercutindo super bem, e eu mandei para um amigo meu que é procurador, e o cara disse, cara, como é que tu escreveu tão rápido sobre um tema assim? Eu disse, cara, eu usei IA. Né? Daí eu fiquei pensando, cara, mas não é só usar a IA, né? A IA não escreveu aquele texto para mim, né? Eu tinha, né? Então a gente, com o uso da inteligência artificial, a gente começa a se organizar diferente. Então eu tinha, de fato, eu tinha organizado aqueles documentos, eu tinha pesquisado anteriormente sobre o que chamam de cinismo organizacional, sobre aquele quiet quitting, né, a saída silenciosa, né, do trabalhador, não só do juiz, né, isso é sociologia do trabalho. O trabalhador que não se sente valorizado dentro da empresa, né, e ele começa a fazer uma saída silenciosa, né, ou reduzir a sua produção, não usar a sua criatividade, e daí, né, tudo isso que eu já tinha estudado, já tinha analisado, virou esse artigo que está aí. Então, a inteligência artificial, né,
ela não vai nos substituir, mas ela vai nos ajudar a estender, né? Tem um livro, né, do Tiago Fortes, O Segundo Cérebro, e ele trata mais ou menos disso. Eu até não sei se ele tratava em termos de inteligência artificial, mas ele dá uma metodologia para a gente, né, de fato, expandir o cérebro. Né? Então, né, acontece uma coisa, eu tenho meu material, tenho meu conteúdo, e eu vou utilizando para esse tipo de situação. Então, né, o artigo acabou saindo dessa produção que eu já tinha prévia. Bom, falado isso, vamos voltar à nossa programação normal. Vou mostrar aqui. Não. Bom, vocês devem ter lido, né, o artigo que eu falei sobre skills. Né? Então, o que é o skill? O skill, a gente vai criar ele através de instruções. Né? No curso a gente vai mostrar isso mais detalhadamente. E o skill, ele usa uma metodologia chamada RAG, né, que é Retrieve Arguments. Né? Ele pesquisa argumentos. Então, ele cria, né, quando a gente faz o skill pela primeira vez, ele cria alguns bancos de dados. Então, por exemplo, o meu skill para fazer sentença, ele tem um arquivo auxiliar que ele tem alguns modelos de sentenças. Aliás, eu fiz um esquema muito, muito interessante. Eu conectei o meu Google Drive, né, e disse, olha, analisa a pasta tal, puxa dali os meus modelos e cria um skill com esses modelos. Foi isso que ele fez. E daí o que acontece? Ele cria uma estrutura, né? Isso está no meu GitHub. Esse é o penúltimo artigo que eu publiquei, e tem lá no GitHub, né? no Substack tem o artigo, no GitHub tem um tutorialzinho sobre o skill. Então, ele cria o skill, né, e ferramentas auxiliares. O que aconteceu que eu narrei ali? Quando a gente atualiza o skill, isso é importante da gente cuidar. Quando a gente atualiza o skill, ele te dá um outro arquivo para substituir aquele. Só que se eu crio um skill mais sofisticado, e esse skill ele chama outras ferramentas, eu tenho que cuidar quando eu for atualizar esse skill, porque eu tenho que puxar ele para baixo, né, puxar ele para o meu computador, e daí eu tenho que montar de novo aquela ferramenta e enviar ele através de zip para instalar. Né? Isso aí é um pouquinho complicado, mas é importante vocês saberem, eu não sabia, né? E daí o que acontece? Como o Cloud é muito bom, ele continuou fazendo sentenças, né, continuou minutando decisões bem razoáveis, uma qualidade bem boa. Então, eu demorei para perceber. Na verdade, eu percebi quando eu fui analisar exatamente para entender um pouquinho melhor a questão, e daí eu disse, não, mas cadê? Ele tinha chamadas para os arquivos, ele não chamava aqueles arquivos. Não, mas cadê os arquivos? Por que eles não estão vindo? E daí eu fui entender essa situação. Vou responder aqui a pergunta do Maurício. Maurício, esse é o lance impressionante. A skill, ela tá lá. Daí ele cria skill com um nome, ele que vai atribuir o nome. Né? Mas quando tu diz o que tu quer, diz assim, eu vou ver se tem skill para isso. E daí ele vai procurar skills. E ele usa mais de uma skill em determinadas situações. Por exemplo, tem uma skill que eu fiz, né, baseada até num paper estrangeiro, que eu adaptei um pouco mais para a minha linguagem, a linguagem da ferramenta. Então, eu tirei algumas expressões que eu não gosto, sei lá, crucial, né, alguns formatos, algumas formatações
que para mim não me representam, né? Eu não sou muito exigente em relação à redação, né? Se o texto está ok, para mim não tem problema, mas algumas formatações eu tenho alguma implicância, né? Algumas palavras também. Uma coisa que eu não gosto é a expressão horas extras, né? Para mim, horas extras não tem o mesmo significado que horas extraordinárias, então daí eu digo, olha, nunca fala em horas extras, sempre horas extraordinárias. Então tem algumas manias que a gente coloca. E daí ele tem lá o skill com minhas regras de linguagem. Quando eu quero que eles me ajudem a escrever, por exemplo, um artigo do Substack, né, se vocês forem perceber, os meus artigos do Substack eles têm um formatinho mais ou menos igual. Né? Então eu peço para ele me ajudar a escrever e ele vai já buscar o mesmo arquivo que ele busca, por exemplo, se eu quero fazer um despacho, se eu quero fazer uma decisão. Ele vai puxar aquele mesmo código de correção. E ele vai chamar automaticamente. E ele tem Maurício, ele tem outras ferramentas, ele tem outros skills nativos. Né? Por exemplo, ele tem uma ferramenta que se chama Native Skill Creator, eu acho, que é o skill para criar skill, a formatação de como criar skill. Então, a ferramenta... E claro, né? Quanto mais claro tu for para chamar aquelas ferramentas. Tem um outro skill que ele usa, que nem sempre ele faz, mas se eu chamar, ele faz, que é a formatação em docx. Então, se eu peço para ele fazer um despacho e formatar em docx, ele vai fazer um documento lindo, super bem formatado, em docx, né, uma ferramenta para o Word ou para o Google Docs, super bonitinho, super arrumadinho, copiou, colou, tá perfeita a decisão. Pode ter vários skills. Por exemplo, Maurício, para esclarecer melhor, para deixar melhor, eu tenho uma skill para escrever os meus artigos do Substack, e tem uma skill para escrever os artigos, agora que eu comecei a fazer, em inglês do Substack. Então, são skills diferentes, né? Uma usa alguma coisa da outra, mas eu posso ter uma skill para cada coisa. Eu não sei nem se tem limite, acho que não tem. Né? E o skill, claro, o skill ele vai usar tokens, né? Mas ele não vai usar espaço de envio de documentos. Então, tu fica lá com os teus... com a quantidade que ele aceita, e ele não vai usar isso. A construção do skill na própria... Tem uma coisa que eu sempre digo que é importante saber. As ferramentas não entendem muito sobre elas mesmas. Né? Às vezes tu quer saber, eu queria saber uma coisa do Claude, então tu pergunta para o Gemini, que o Gemini precisa saber mais sobre o Claude do que o próprio Claude. Às vezes as ferramentas elas não sabem muito sobre elas, e eu percebi que tem uma confusãozinha no próprio Claude sobre a questão do skill, e ele confunde com os projects, né, o Claude há muito tempo tinha os projects, e eles criaram esses projects, e ninguém soube usar muito bem, né, ninguém, eu digo eu e quem eu conheço, e daí eles foram para os skills, os projects ainda existem, mas eles não se confundem muito. Tá? Eu vou... Bom, pessoal, deixa eu ver se eu acho... Não, é que como o Mistral está online aqui, não dá. Entrem no meu último, na minha penúltima postagem do Substack, ali fala sobre o meu cloud estava com problema e tal, e lá no final tem o link para o GitHub, que tem um tutorialzinho para vocês entenderem melhor isso que eu estou falando. Alberto, falta autoconsciência na ferramenta. A ferramenta ela não sabe muito como ela funciona. É interessante porque logo no começo, né, quando a gente programava, sei lá, programar não, mas trabalhava com a ferramenta, usava para algumas coisas, a gente, né,
às vezes demorava para conseguir obter uma resposta. Né? Daí quando eu conseguia obter aquela resposta, o que eu tinha que ter te perguntado para tu me dar aquela resposta? E isso ajudava. Né? Então, em algumas circunstâncias ajuda. Mas também tem algumas situações que o pessoal pergunta para as ferramentas são máquinas de gerar texto, né? Então elas vão gerar um texto, mas não necessariamente um texto verdadeiro. Então a gente tem que checar isso. Não, mais uma vez respondendo para o Maurício, eles não funcionam como gems, porque o geno ele é um prompt, ele é que o skill ele é não só um gen, quanto ele está dentro do próprio cloud. Então, para começar, tu não precisa, eu vou entrar no sentença jato do Jorge. Agora não é uma sentença, agora é um embargo. Eu tenho que ir no Abelardo. Agora não. É tudo na mesma página. Tu diz, eu quero um embargo de declaração, assim, embargo de declaração. Então, ele puxa o skill do embargo de declaração. Eu quero uma sentença. Sentença. Ele puxa o skill da sentença e vai, eventualmente, puxar teu skill de redação, né? Se ele quiser, ou se tu for mais claro, assim, olha, eu quero uma sentença com a minha redação. Ele puxa esses 2 skills. Se não me engano, ele diz que puxa até 7 skills. Não sei se é tanto assim, ou não sei se não vai dar atrapalhação, mas, né, 2 skills já é uma maravilha. E ele tem essas ligações, assim, ele puxa outras, ele tem os references, né? Então, por exemplo, né, se tu bota para fazer sentenças, ele vai puxar teu modelo, vai puxar como é que tu entende sobre a limitação dos valores, a inicial, né, vai puxar várias coisas nesse sentido. Pessoal, basicamente era isso, tá? Eu queria só dar um panorama para vocês, dizer por que eu estou usando o Cloud atualmente. Não tem nome ali, Vossa Excelência utiliza a Minuta IA. Eu já usei, acho bom, eu falei isso no começo do vídeo, esse vídeo vai ficar gravado, então pode dar uma olhadinha depois. Logo no começo eu falo sobre Minuta IA, é muito bom, né? Se tu acha que vai te ajudar, vai fundo. A versão mais barata é boa. Eu acho que a segunda versão dá até uma aulinha grátis, né, para quem, né, dá um pequeno treinamento. Eu usei lá em novembro, fiz várias decisões, as decisões deram tudo certo, não tiveram. E tem uma coisa a mais também, o Minuta IA, ele está aqui no TJRS, e uma colega me mostrou que ele está na Bahia também. Ele está integrado no PJE de um tribunal da Bahia, acho que do TJ da Bahia. Então, quer dizer, é uma ferramenta de credibilidade, né, institucional em alguns locais, né, pessoal que fica mais temeroso em relação a isso, né, pode ficar tranquilo, porque a ferramenta, ela é institucional. Pessoal, é que, é que a Renata, eu acho que ela puxou, eu vou dar uma aula também no TRT2, só que o TRT2 é por vídeo, a aula vai ser online, eu acho que é essa que a Renata está puxando, né, Renata? Pessoal, perguntas, questões? Minha ideia era essa, né? Pessoal, eu gostaria, se for possível, que vocês, terminada essa aula, fizesse algum comentário, o que gostaram, o que não gostaram. Não é uma aula, né? A gente fica dizendo aula, não é uma aula, é um bate-papo, é uma troca de ideias, é uma exposição de ideias. Então, se vocês puderem, né, dizer o que gostaram, o que não gostaram, o que vocês gostariam de ver, o que vocês gostariam de entender em relação a esse mundo da inteligência artificial. Tem muita coisa que eu já sei, né? O que eu não souber, eu tento ir atrás, né? Às vezes a curiosidade de vocês pode se tornar minha, né? Então, e eu fico, então, à disposição. A minha gatinha aqui. Olha.
tá na frente da minha tela aqui. Deus, se abaixou. Pois é, Alberto, o Claude tem um advogado, também está no meu Substack, não se fala outra coisa, Claude não se fala outra coisa, que fala ali do advogado tal de Shapiro, que está detonando com o Claude, né, usando fortemente. Pessoal, não havendo mais nada, agradeço muito a todos, peço que continuem me seguindo no Substack, peço que façam comentários no vídeo, se tiver à disposição. Agradeço a todos. Vejo-os, né, no TRT12, no TRT2, né, e vamos conversando. Qualquer coisa pode me chamar nas redes sociais, né? Eu estou no X, estou no Instagram, estou em tudo que dá. Eu acho, Elisângela, como eu disse, eu acho que vai ficar gravado. Eu tô usando aqui para experimentar, para ver se eu ganho mais engajamento também. Acredito que fica gravado, né? Então até recomendei para o colega ali para assistir, para ver a história do Minuto IA. Acredito que vai ficar gravado e eu não vou apagar. Na pior das hipóteses, vou editar alguma coisa para ver se consigo melhorar um pouco o conteúdo. Pessoal, um grande abraço, muito obrigado a todos, foi um grande prazer e entrem em contato comigo, tá bem? Até mais.